Quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Verse 24, he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith. And much people was added unto the Lord. No versículo 24, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. So here we find Barnabas exhorting Então aqui vemos Barnabé exortando the young converts aos convertidos jovens with this exhortation here, os recém-convertidos, a essa exortação aqui, to cleave unto the Lord para se apegarem ao Senhor, with purpose of heart. com propósito de coração. That is good for each one of us, E isso é bom para cada um de nós, because there's so much in the world today porque o mundo tem tanto hoje to draw our hearts away para levar os nossos corações para longe from Christ, de Cristo, from the Word of God, da palavra de Deus, from the assembly of God. da Assembleia de Deus. We need that settled conviction Nós precisamos dessa convicção certa to walk in separation de andar em separação from this present evil world, deste mundo mal, presente mal, which is becoming worse all the time. e que está se tornando cada dia pior. But we are a sanctified people. Mas nós somos um povo santificado. It's our position before God. Essa é a nossa posição diante de Deus. But does our state correspond with it? Mas o nosso estado corresponde com essa posição? Barnabas exhorted these believers Barnabé exorta esses crentes to cleave to the Lord. a permanecerem no Senhor. Reminded of Daniel. Isso me lembra de Daniel. He was in a difficult position Ele estava numa situação muito difícil in the palace of the king of Babylon, no palácio do rei da Babilônia, surrounded with idolatry. cercado de idolatria. He was a Jewish young man. Ele era um jovem judeu, He knew the true God, ele conhecia o verdadeiro Deus and he purposed in his heart e propôs em seu coração that he would not defile himself with the king's meat. que ele não ia contaminar o seu, com a carne do rei. And the Lord honored him E o Senhor o honrou and brought him into a place of prominence e o colocou numa posição de preeminência in the court of the king of Babylon. na corte do rei da Babilônia. But he was separate Mas ele estava separado from all the evil de todo o mal of that system. daquele sistema. And the Word of God tells us, those that honor me, I will honor. E a palavra nos diz: aquele que me honra, eu o honrarei. We are gathered to the name of Christ, Vocês sabem, nós estamos reunidos ao nome de Cristo, outside the camp, fora do acampamento, but within the veil. mas dentro do véu. The camp is the religious system that we see all around us. O acampamento é todo esse sistema religioso que vemos à nossa volta. The great house of Christendom that we have been speaking about. A grande casa que é a cristandade da qual temos falado, We cannot get out of it. não podemos sair para fora dela. We are part of it, Somos parte dela. but we can walk in a path of separation Mas podemos andar um caminho de separação from evil doctrine, de má doutrina, from worldliness, de mundanidade and from ecclesiastical error. e do erro eclesiástico. You know, there are many who have left the Lord's table, Você sabe que muitos abandonaram a mesa do Senhor, not that we are any better than any other Christians, não que nós sejamos melhores do que qualquer outro cristão, but there is a path for faith. mas há um caminho para a fé. Remember a brother telling me that in the decade between 1980 and 1990, Me lembro um irmão que falou que da década de 1980 até 1990, in that assembly, 70 young people
who were brought up in the truth, How many? 70, 70 jovens que tinham sido crescido na verdade ali, who had been brought up in the assembly, que cresceram dentro da assembleia, departed. partiram. The brother was astonished Esse irmão estava abismado that would happen among us. que isso acontecesse no nosso meio. That's about 80% Isso é questão de mais ou menos 80% that had departed. que partiram, que saíram. It doesn't mean they went into debauchery Não quer dizer que eles foram para fazer coisa totalmente errada or immorality, ou imoralidade, but they left the Lord's table, mas eles deixaram a mesa do Senhor, where the Lord is in the midst. onde o Senhor está no meio. So the enemy is very powerful. O inimigo é extremamente poderoso. We are no match for him. Nós não somos páreo para ele. We need to resist the wiles of the devil. Devemos resistir aos dardos do inimigo, do diabo. And we need to be careful of our walk. E devemos ser cuidadosos quanto ao nosso andar. Because Satan knows us. Satanás nos conhece. He knows our weaknesses. Sabe nossas fraquezas. He knows how to turn us aside. Sabe como nos deixar de lado, por lá para fora. There's only one place of safety. Há só um lugar de segurança. Submission to the Word of God. Submissão à palavra de Deus. There is a path for faith. Há um caminho para a fé. It's a narrow path, É um caminho estreito, but it is a blessed path. mas é um caminho abençoado, Where Satan cannot touch us. onde Satanás não pode nos tocar. Remember in the story of John Bunyan, Pilgrim's Progress? Vocês lembram da história de John Bunyan, o peregrino? He was walking along the path to the celestial city, Ele estava andando na estrada para a cidade celestial and he came to a place e chegou a um ponto where the lions were roaring onde os leões estavam rugindo on both sides of the road. dos dois lados da estrada. He said, "How am I to get through this?" E ele perguntou, como eu vou passar por isso? He consulted his chart, Aí ele consultou seu mapa and he found that there was a path e ele achou que encontrou um caminho that would go right through those lions. que iria bem para o meio entre esses leões. They were chained. Eles eram acorrentados, They couldn't touch him não podiam alcançá-lo as long as he remained on the path. até onde ele continuasse por aquele caminho, A place of safety. um lugar de segurança. Brethren, we have the Word of God. Irmãos, temos a palavra de Deus It gives us all things that pertain unto life and godliness. e que nos dá tudo que diz respeito à vida e à santidade. There'll be temptations. Haverá tentações, There'll be trials. haverá provas, There'll be disappointments. haverá desapontamentos, But we have a resource in the Word of God. mas nós temos um recurso na palavra de Deus. We all know the temptation of the Lord Nós todos conhecemos sobre as tentações do Senhor. in the book of Matthew and Mark, Nos livros no Evangelho de Marcos where the Lord was tempted Mateus. three times. onde o Senhor foi tentado 3 vezes, The lust of the flesh, era as concupiscências da carne, lust of the eyes, a concupiscência dos olhos, the pride of life. soberba da vida. We know the Lord was triumphant. Nós sabemos que o Senhor saiu triunfante. He defeated Satan. Ele venceu Satanás. He bound the strong man. Ele conseguiu acorrentar ou amarrar o homem forte. And he went forth to spoil his goods. E foi para roubar os seus bens. But how did he overcome Satan? Mas como ele venceu Satanás? By his divine power? Pelo seu poder divino? He could have done so, Ele poderia ter feito isso, but he did not. mas ele não o fez. By the word of God. Mas usou a palavra de Deus. The 3 times that he was assailed, As 3 vezes que ele foi atingido, he referred to the word of God. ele se referiu à palavra de Deus. In the epistle of John, Na epístola de João, what made the young man strong? o que faz o jovem forte? The word of God abode in them.
A palavra de Deus habitava neles. They were feeding upon it. Eles estavam se alimentando nela. They were walking according to the revealed mind of God. Eles estavam andando de acordo com o pensamento revelado de Deus. And they were victorious. E eles eram vitoriosos. So how much we need obedience to the Word of God. E quanto nós precisamos de obediência à palavra de Deus. The enemy is going to attack. O inimigo irá atacar. I believe the gathered saints Eu creio que os santos reunidos are the target of the enemy, são o alvo do inimigo. the spearhead of his attack. É o dardo do seu ataque. Turn us aside, Para nos tirar para fora. perhaps to the world, Talvez para o mundo, or the camp, ou para o acampamento, or whatever it might be. ou qualquer coisa que possa ser. May the Lord keep us. Que o Senhor possa nos guardar. Our brother Gordon Hayhoe, O irmão Gordon Hayhoe, he visited Europe once, ele uma vez visitou a Europa and he saw a mural on the wall e viu um espelho na parede that portrayed que desenhava ou mostrava Satan. Satanás. There was at the table, Havia uma mesa, Satan was on one side, Satanás de um lado, a young man was on the other side. um jovem do outro lado da mesa. They were engaged in a game of chess. E eles estavam jogando xadrez. And for all intents and purposes, E por todos os propósitos, com todos os propósitos, the young man was in a faithful position. o jovem estava numa posição de fé, Satan, fiel. Satan had him caught at every move. Satanás o pegava em qualquer movimento. And everyone in that town, E todos naquela cidade, they knew about that mural. eles sabiam a respeito daquele mural. They saw it many times. Viram muitas vezes And they came to the conclusion, e chegaram a uma conclusão. there's no hope for that young man. Não há esperança para aquele jovem. Because every move he makes, Porque cada movimento que ele faz, the devil has him. o diabo consegue vencer. But there came to that town one day Mas uma vez veio para aquela cidade a grand master of chess. um grande mestre do xadrez. And he looked at the mural. Ele olhou aquele mural, He studied it carefully. estudou cuidadosamente. And he said, I have the solution. E ele disse, eu tenho a solução. This young man will make certain moves. Esse jovem fará alguns movimentos nas peças He'll be delivered from this situation. e ele vai ser libertado dessa situação. It was even published in the newspaper. Foi até publicado no jornal. He had to make certain moves Ele tinha que fazer alguns movimentos and he'd be delivered. e seria libertado. Well, brethren, we have the Word of God. Irmãos, nós temos a palavra de Deus. We have the wisdom of God. Nós temos a sabedoria de Deus. And if we submit, if we obey the Word of God, Se nos submetermos, não obedecemos a palavra de Deus, we'll be kept seremos mantidos from the wiles of the enemy. dos dardos do inimigo. He doesn't always present to us sin in its terrible character. Ele nem sempre nos apresenta o pecado no seu mais horrível caráter. He may present something that looks quite innocent, Ele pode, às vezes, apresentar para nós alguma coisa que pareça até bem inocente, but it's drawing our hearts away. mas está sugando os nossos corações. He that trusteth in his own heart is a fool. Aquele que acredita ou crê no seu próprio coração, confia no seu próprio coração, é um tolo, um louco. We need the Word of God Precisamos da palavra de Deus. to meditate upon it, Meditar nela, to walk in it, andar nela and to enjoy it. e gozar o que lê. It's not what you know that controls your life. Não é o que você sabe que controla a sua vida, It's what you enjoy. mas aquilo que você goza. And that's what Satan is attempting to do. E isso é o que Satanás está tentando fazer. To introduce things into our lives Introduzir coisas em nossas vidas which will tarnish the fine gold. que irá apagar um pouco o brilho do ouro. And as our brother said in the meeting, an idol. E como nosso irmão disse na reunião, um ídolo.
anything that comes between us and Christ. Qualquer coisa que se coloque entre você e Cristo. Now I want to look at three characters briefly. Quero comentar aqui sobre 3 caráteres, brevemente. We'll just be able to touch upon them for a short time. Vamos poder tocar sobre cada um desses assuntos por um pequeno período de tempo só. But I think there's some very important lessons. Mas acho que há muito importantes lições para aprender aqui. First Samuel, Primeiro em Samuel, 1 Samuel, chapter 17. capítulo 17. I think we are familiar with this passage. Eu acho que nós todos estamos familiarizados com essa passagem. Reading from verse 55. A partir do versículo 55. When Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell. Vendo, porém, Saul sair, Davi encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este mancebo, Abner? E disse a Abner, vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Verse 56. Versículo 56. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é o filho este mancebo? 57. 57. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. 58. E disse-lhe Saul, de quem és filho, mancebo? E disse Davi, filho de teu servo Jessé, belemita. Now, I think we are all familiar with this story. Eu acho que todos nós estamos familiarizados com essa história. David came from his father. Davi veio de seu pai, He was rejected by his brethren. rejeitado por seus irmãos, He came with blessing. veio com bênçãos, He came to do his father's will. veio para fazer a vontade de seu pai And he accomplished a mighty victory. e conquistou uma grande vitória. He defeated the giant Ele venceu o gigante, who held the children of Israel captive. que mantinha os filhos de Israel cativos. They had no strength, Não tinham força. but David single-handedly, E Davi, com uma única mão, he went forth, foi em frente, he defeated the enemy, venceu o inimigo, he took from him his armor. tirou dele a sua armadura, There he was with the head of the Philistine in his hand. e ali estava ele, com a cabeça do filisteu em sua mão. You know, he didn't use the armor of Saul. Veja que ele não usou a armadura de Saul. What does that mean? O que significa isso? In our conflicts of faith, Em nossos conflitos de fé, don't use the armor of Saul. não usem a armadura de Saul. That is to try to solve that problem in our own strength, Isso é tentar resolver esse problema com a nossa própria força, with our own wisdom. com nossa própria sabedoria. It doesn't work. Não funciona. That's the armor of Saul. Essa é a armadura de Saul. But he went forth in weakness, Mas ele foi em frente em fraqueza, dependence upon God, dependência a Deus, and there was a marvelous deliverance. e houve uma maravilhosa libertação. The giant was defeated. O gigante foi vencido. A picture of the Lord Jesus. Uma figura do Senhor Jesus. By weakness and defeat, he won the meat and crown. Por fraqueza ele foi e venceu e ganhou a coroa. And this victory was for all the children of Israel. E essa vitória foi por todo o povo de Israel. There he was with the head of the Philistine, Ali estava ele com a cabeça do filisteu. and speaking to Saul. E Speaking to Saul. e isso falava para Saul. But Saul didn't have any interest in Jehovah. Mas Saul não tinha nem interesse com respeito a Jeová, a He Deus. was glad of the victory, Ele estava feliz com a vitória, but he didn't know who David was. mas ele nem sabia quem Davi era. But David had played in the court of Saul many times. Mas Davi tocou harpa muitas vezes na corte de Saul. Why didn't he know him? Por que ele não o conhecia? You know, there's a lot of people that
know God as the creator, Você sabe que há muitas pessoas que conhecem a Deus como Criador, as the one who gives them good things, como aquele que dá a eles boas coisas, temporal blessings, bênçãos temporais, but they don't know that the work of the cross mas não conhecem a obra da cruz, was for them, que ela era para eles, to save them from a lost eternity. para salvá-los de uma eternidade perdida. We rejoice in the victory the Lord has accomplished, Nós nos regozijamos na vitória que o Senhor Jesus conseguiu and also in the one who accomplished it. e também naquele que a conseguiu. And so we have introduced here Jonathan. Assim, introduzimos a vocês agora Jonatas. If we read previous chapters, Se nós lêssemos os capítulos anteriores, we would see the great victories that Jonathan was able to obtain. nós iríamos ver as grandes vitórias que ele conseguiu obter When he went against the Philistines quando ele foi contra os filisteus, in dependence upon Jehovah. em dependência a Jeová. Saul tried to take the credit for it, Saul tentou levar o crédito por tudo isso, but Jonathan was used of God. mas Jonatas foi usado por Deus. He was a man devoted to God. Ele era um homem devotado a Deus. His heart was one here. Seu coração era um aqui. When he saw David there, Quando having accomplished that victory, ele viu lá então Davi tendo cumprido a vitória, his heart went out to David. seu coração se uniu a Davi. He had faith in that man Ele tinha fé naquele homem and love for him. e amor por ele. We love him because he first loved us. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. And there was so much that was commendable in the life of Jonathan. E há tantas coisas que eram recomendáveis na vida de Jonathan. He truly loved David. Ele verdadeiramente amava Davi. And it was not only by word, it was by action. E não era só por palavras, mas por obras. Look here in chapter 18, Vamos ver aqui no capítulo 18, verse 1. versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. And verse 2. E versículo 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Verse 3 and 4. 3 e 4 também. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. What a wonderful proof of love for David. Que maravilhosa prova de amor por Davi. He was the king's son. Ele era o filho do rei, He had a position tinha uma posição in the court of Saul. na corte de Saul. I suppose he had royal garments on. Eu acho que ele tinha vestimentas reais sobre ele. He was in a place of honor. Ele estava num lugar de honra, But when he saw David, mas quando ele viu Davi, his heart was one. seu coração era um com ele. And he stripped himself of everything. E ele se despojou de tudo isso And he gave it to David. e deu a Davi. His girdle, his sword, Seus vestidos, a espada, bow. seu arco. From now on, David will protect me. De agora em diante, Davi irá me proteger. I don't have to defend myself. Não tenho mais que me defender. If David could deliver me from the giant, Se Davi pôde me livrar do gigante, he can help me in any situation ele pode me ajudar em qualquer situação that I might meet in life. que eu possa necessitar nesta vida. So he stripped himself Assim ele se despojou of all that which gave him a position in this world. de tudo aquilo que o dava uma posição neste mundo. There's one thing that he did not give to David. Mas uma coisa ele não deu a Davi. I think we can all remember it. E eu acho que todos nós podemos lembrar disso. He didn't give him his shoes. Ele não deu seus sapatos. And there's a sad note in the life of Jonathan. E isso é uma nota muito triste na vida de Jonathan. I think we've all often heard it. Acho que muitas vezes já ouvimos. He didn't follow David in his rejection. Ele não seguiu a Davi em sua rejeição. Where was David? Onde estava Davi? He was out in the cave of Adullam, Ele estava na caverna de Adulão, surrounded by a crowd of people
rodeado de uma grande quantidade de pessoas, discontented, descontente, in debt, em dívida, distressed. cansado, But that's where David was. mas lá é onde Davi estava. He was the rejected king. Ele era o rei rejeitado. The throne belonged to him, O trono pertencia a ele, but he was still hunted as a fugitive. mas ele ainda era caçado como um fugitivo. Jonathan went out to the cave. Jonatas foi até essa To the caverna. wilderness, I guess. Ele foi saiu para o deserto, He encouraged David. encorajou Davi. There was a covenant between them. Havia um contrato entre os dois. Verse 3. Versículo 3. Jonathan fully expected that he would accompany David to the throne. Jonatas esperava completamente que ele o acompanhasse até o trono, But he never did. mas nunca o fez. He fell on the mountains of Gilboa. Ele caiu nas montes de Gilboa. He went back to the court of Saul. Ele foi de volta à corte de Saul. He was a testimony for David. Ele era um testemunho para Davi. He had javelins thrown at him, Ele tinha um dardo lançado contra ele, but he didn't come out mas ele não veio para fora. and identify with David E identificou-se para identificar-se com Davi, in the place of rejection. no lugar de rejeição. David didn't ask him to come. Davi não pediu para ele sair. David didn't say, Jonathan, how can you go back to the court of Saul? Ele não perguntou a Jonatas, Jonatas, como é que você pode voltar para a corte de Saul? If you love me, Se você me ama, why don't you come with me? por que não vem comigo? David never said that. Davi nunca disse isso. Unless it was love for David, A não ser que fosse amor por Davi, he would not force him. ele não iria forçá-lo. Brethren, we are at the Lord's table. Irmãos, nós estamos à mesa do Senhor. It's sovereign grace. É pura graça, soberana graça. It's a wonderful privilege É um privilégio maravilhoso to be gathered to the Lord's name. estar reunidos ao nome do Senhor. We follow a rejected Christ. Seguimos a um Cristo rejeitado. We gather around one who has been cast out by this world, Nos reunimos em torno de um que foi expulso desse mundo, exalted at God's right hand, exaltado à direita de Deus, but he doesn't have his place down here. mas ele não tem seu lugar aqui embaixo. And love for David E amor por Davi led those people to come to him in the cave of Adullam. levou aquelas pessoas à caverna de Adulão, But Jonathan was absent. mas Jonatas estava ausente. He didn't suffer with David. Não sofreu com Davi, He didn't reign with David. não reinou com Davi. David loved him, Davi o amava, but there was a loss of a wonderful privilege. mas havia aqui a perda de um grande privilégio. And the Lord has given us this privilege too, E Deus nos deu também esse grande privilégio to be gathered to His name. de estar reunidos a seu nome. And we live in a world, E vivemos num mundo, a religious world, um mundo religioso, where the Lord does not have His rightful place. onde o Senhor não tem o seu direito, seu lugar certo. But in Jonathan we see faith Mas em Jonatas vemos fé in David. em Davi, He believed in him, cria em Davi. but he did not identify himself with him. Ele não se identificou com Davi. You know, the judgment seat of Christ Vocês sabem do trono de julgamento de Cristo. is going to reveal everything in our lives. Ele irá revelar tudo em nossas vidas. Every act will be manifest. Cada ato será manifestado. And those of us, by grace, who have remained in the path marked out in His Word, E aqueles que foram mantidos no passo que foi marcado por sua palavra, will receive a reward. vão receber uma recompensa. The Lord will not forget O Senhor não irá esquecer faithfulness to Him. fidelidade a Ele. Now we're going to turn over to the 15th chapter of 2 Samuel. Agora vamos ao capítulo 15 de 2 Samuel.
we'll see here another character. onde veremos aqui um outro caráter, uma outra pessoa. We notice in this passage that David is fleeing from his son Absalom. Sabemos aqui que nesta passagem Davi está fugindo do seu filho Absalão. And the whole city of Jerusalem Toda a cidade de Jerusalém is glorying in Absalom, estão se gloriando em Absalão. but he was a usurper. Mas ele era um usurpador. He was not the rightful king. Ele não era o rei de justiça, de lugar. David had to flee from the city. Davi teve que fugir da cidade. He was rejected by his own son and by his people. Ele tinha sido rejeitado pelo seu próprio filho e pelo povo. And we see a man here Vemos aqui um homem who had love for David que tinha amor por Davi in his rejection. em sua rejeição. Look at verse 19. Vamos ver no versículo 19. Then said the king to Ittai the Gittite, Wherefore goest thou also with us? Return to thy place, and abide with the king, for thou art a stranger and also an exile. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és e também te tornarás ao teu lugar. And the 23rd verse. E o What verse did you read? 20. 20 to 20. I read. 20 to 23. Ok. Vamos ler então do 20 ao 23. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Here we have a beautiful character in Ittai the Gittite. Aqui temos uma personagem muito interessante, que é Itai, o geteu. It's an example of love for Christ. É um exemplo de amor por Cristo. What did David say to him? O que Davi disse a ele? He says here in verse 19, Ele disse aqui no versículo 19: Wherefore goest thou also with us? Por que irias tu também conosco? David couldn't promise him any glory, Davi não poderia prometer a ele nenhuma glória, any comfort. nenhum conforto. There were difficulties. Havia dificuldades, There were frustrations. havia frustrações, There were problems. haviam problemas. David was fleeing for his life. Davi estava fugindo para garantir sua vida. He couldn't promise Ittai any comfort or ease. Ele não estava podendo prometer nenhum conforto ou vitória para ele, ou bens. He put a test before him. Ele pôs um teste diante dele. Wherefore goest thou also with us? No versículo 19 ele fala: Por que irias tu também conosco? You know, brethren, the test is going to come in our lives. Sabe, irmãos, que o teste um dia virá em nossas vidas. Wherefore goest thou with us? Por que irias tu também conosco? Why are we gathered here with the saints of God? Por que estamos aqui reunidos com os santos do Senhor, de Deus? There are other paths that are more popular. Há outros caminhos que são mais populares. What was it that influenced Ittai? O que foi que influenciou Itai? It was love for David. Foi amor por Davi. Again, I say, David didn't ask him to come. Outra vez eu digo, Davi não pediu para que ele viesse. He questioned him, Ele o questionou, but Ittai was loyal to David. mas Itai era leal a Davi. It didn't matter if there was no glory in this world. E não interessava para ele se havia ou não glória neste mundo. He wanted to be with David. Ele queria estar com Davi. And is that our desire, brethren? E esse é o nosso desejo, irmãos. In spite of the difficulties,
apesar de todas as dificuldades and the problems e os problemas among the gathered saints, entre os santos reunidos, we want to be where Christ is. que nós queremos estar onde Cristo está. You'll never find a perfect company, Você nunca vai encontrar a companhia perfeita, but the Lord is in the midst. mas o Senhor está no meio. If that's the reason why you are here, E essa é a razão por que você está aqui. when the test comes, Quando o teste vier, you won't depart você não vai partir, like so many have. como muitos já partiram. It's wonderful to be at a conference, É maravilhoso estar aqui numa conferência, be encouraged. ser encorajado. We get an uplift. Nós levamos uma injeção de ânimo. God would have it to be so. Deus quer que assim seja. But we're going back to our home meetings. Mas nós vamos voltar para nossas assembleias locais. Maybe there's much weakness there. Talvez haja muita fraqueza lá, There's problems. problemas. There's not much we can glory in. Não tem muita coisa que nós podemos nos gloriar lá. And after a conference, we're more vulnerable than any time. E depois da conferência, nós sempre estaremos mais vulneráveis do que qualquer outro tempo. But the Lord is the same. Mas o Senhor é o mesmo. And Ittai here passed over. E aí Itai aqui, então, vai para frente. You know, it reminds me of the instance in John's Gospel Isso me lembra de um acontecimento no Evangelho de João. where you remember in the 6th chapter Lembro no capítulo 6 that many went back and walked no more with the Lord. que muitos retrocederam e não mais andaram com o Senhor. It was too difficult a path. Era caminho muito difícil. When the Lord said, "The flesh profiteth nothing," Quando o Senhor disse que a carne não tem proveito nenhum, many went back. muitos retrocederam. And the question was asked, E a questão foi feita, "Will levantada. ye also leave, go back?" Ele perguntou, vocês também vão deixar? What did Peter say? E o que Pedro disse? That great confession. Aquela grande confissão. Lord, to whom shall we go? Senhor, para quem iremos? Thou hast the words of eternal life. Tu tens as palavras da vida eterna. We believe and are sure Nós acreditamos nisto, thou art the Christ, the Son of the living God. que tu és o Filho de Deus. You ever notice what the Lord said? Vocês já notaram o que o Senhor disse? If I had been there, Se eu estivesse lá, I would have said, Peter, that's a wonderful confession you made. eu iria dizer, nossa, Pedro, essa é uma maravilhosa confissão que você fez. The Lord didn't say that. O Senhor não disse isso para ele. And I wondered why the Lord said the words he did. E eu, às vezes, penso, por que o Senhor disse as palavras que ele disse? He said these words, you remember, Vocês lembram que ele disse essas palavras? have not I chosen you 12 and one of you is a devil? Não te escolhi 12 e um de vós é o diabo? What was the Lord saying? O que estava o Senhor dizendo? Peter, if you're here because I am here, Pedro, se você está aqui porque eu estou aqui, don't look on the others. não olhe para os outros. There's another disappointment ahead. Tem um outro desapontamento à frente. There's going to be one that will betray me, Haverá um que irá me trair. right from amongst us. Bem no meio de nós. And brethren, we've been through some difficulties, Irmãos, nós temos passado por muitas dificuldades, but we're giving no promise of tomorrow. mas não temos nenhuma promessa para o amanhã. There could be more difficulties. Poderá haver mais There dificuldades, could be more disappointments. mais desapontamentos, But the Lord is our resource. mas Deus é o nosso recurso. I say especially to the young people here. Digo especialmente aos jovens aqui. Maybe you've been brought up in the truth, Talvez vocês tenham crescido, na verdade, desde pequenininho, but the test is going to come. mas virá um teste. Wherefore goest thou with us? Irás conosco? And in the case of Ittai, No caso de Itai, you remember that all his little ones, lembra que todos os seus pequenos, seus filhos, all his men, todos os seus homens, they passed over. eles passaram à frente. I'm not a family man. Someone else, I think, should be saying this. Eu não sou um homem de uma grande família, talvez algum outro pudesse estar aqui falando assim. But he didn't leave his little ones behind. Ele não deixou seus filhos para trás. It's a wonderful thing to have your children with you at the Lord's table. É uma coisa maravilhosa ter os seus filhos com você à mesa do Senhor. They're watching. Eles estão olhando. They know where the heart of their parents is. Eles sabem onde o coração dos seus pais está. Not with what they say, Não aquele que eles estão dizendo, but how they act. mas como eles agem. How they meet the difficulties Como eles vencem as that dificuldades arise in the assembly.
que surgem na They're Assembleia. watching. Eles estão olhando. You remember in the history of the nation of Israel, Lembram da história da nação de Israel? there were 2.5 tribes. Haviam 2,5 tribos. I think it was Manasseh and was it 2.5 tribes. Gad, Manasseh, and Benjamin. there was another one. Benjamin? Not Benjamin. Não. That did not go over the river Jordan. Que não foram para o outro lado do Jordão. They said, we are satisfied with the pastures here. Nós estamos contentes, satisfeitos com as pastagens desse lado do rio. We don't want to go into the land. Não queremos ir para a terra. We'll send our men over to fight, Vamos mandar nossos homens para lutar. but they're going to come back Mas eles voltarão earthly minded. a mente mundana, They wanted the things of this world. terrenal. Eles querem as coisas dessa terra. In the history, you find that they were the first ones that fell into idolatry. E a história conta, eles foram os primeiros a cair em idolatria. But Ittai didn't do this. Mas o Itai, o Geteu, não fez isso. Didn't leave his children in the world. Não deixou seus filhos no mundo. He brought them with him. Ele trouxe consigo. And those who are parents here, E aqueles que são pais aqui, you have a responsibility. vocês têm uma responsabilidade. And may the Lord give you grace E que possa o Senhor dar a vocês graça and strength. e força, poder. What we have in Jonathan, O que temos em Jonatas? faith in a victorious Christ. Fé num Cristo vitorioso. We have in Ittai, O que temos em Itai? love for a rejected Christ. Amor por um Cristo rejeitado. And we're going to look at one more instance E vamos ver agora mais um which acontecimento brings before us hope. que nos traz esperança. Those three things are often put together. Essas três coisas são frequentemente colocadas juntas: fé, Love amor and hope. e esperança. Paul commended the Thessalonian assembly. Paulo encomendou aos Tessalônicos Their work of faith, o trabalho de fé, labor of love, o trabalho de amor patience of hope. e a paciência da esperança. But in the second epistle, Mas na segunda epístola, chapter 1, I believe, que acho que é no capítulo 1, he did not speak about, he spoke about faith and love, ele falou de a fé e amor, but he didn't speak about hope. mas ele não falou da esperança. They had been affected by false teaching, Eles tinham sido afetados por um falso ensinamento. and the hope of the Lord's coming E a esperança da vinda do Senhor was missing. tinha sido esquecida. And brethren, we have hope. E irmãos, nós temos esperança. And we're going to look at a character just for a few moments, E vamos olhar agora num caráter, aqui num homem, por alguns momentos. well known to us, Muito conhecido de nós. but a beautiful character, E que maravilhoso esse personagem. Mephibosheth. Mefibosete. We've often heard the gospel preached Já ouvimos várias vezes o evangelho sendo pregado from this passage. nessa passagem. Mephibosheth was the son of Jonathan. Mefibosete era um filho de Jonatas. He was of the household of Saul. Ele era da casa de Saul. And he was heir to the throne. E ele era herdeiro do trono. How did he get lame on both his feet? Como é que ele ficou manco dos dois pés? Well, he had a nurse, Ele tinha já uma enfermeira, uma babá. and she heard the tidings that Jonathan and Saul were dead. E ela ouviu os rumores de que Saul estava morto, David had ascended the throne, que Davi tinha subido ao trono. and she reasoned this way. E ela pensa desse modo: Saul was the enemy of David, Saul era inimigo de Davi. so David will be the enemy of this boy, Assim, Davi será o inimigo desse menino, because he belongs to the household of Saul. porque ele pertence ao parentesco de Saul. She picked up the child, Pegou a criança, she ran, correu dropped him, e derrubou. and he was lame on both his feet. E assim ele se tornou aleijado dos dois pés. But David, when he ascended the throne, Mas quando Davi subiu ao trono, he said, "Is there any of the house of Saul há alguém aqui da casa de Saul that I may bring vengeance upon them? para que eu possa trazer vingança sobre eles? Deserve it, Eles bem que merecem. that I may show the kindness of God." Não, mas é para que eu possa mostrar a bondade do Senhor a eles. And you know the story. E vocês sabem a história? Mephibosheth was brought from the house of Lodebar Mefibosete foi trazido da casa de Lodebar to Jerusalem. para Jerusalém. He was at the king's table Ele estava à mesa do rei every day. todo dia. He says, "I was a dead dog,
Ele disse, eu era um cão morto, So were we. assim somos nós. But he sat there, every meal you would have seen Mephibosheth, E aí ele sentou e a cada refeição você via ali Mefibosete, wearing the king's robe vestindo as vestimentas do rei, at his table. à sua mesa. His lame feet were underneath. Os seus pés tortos e mancos estavam debaixo da mesa. But now David is in rejection, Agora, Davi aqui estava em rejeição and Absalom is in power. e Absalão em poder. And where's Mephibosheth? E onde está Mefibosete? He couldn't follow David Ele não podia seguir Davi, because he was lame on both his feet. porque ele era manco dos dois pés. So he had to stay in Jerusalem. Ele teve que ficar em Jerusalém, But he had no interest in what was going on. mas não tinha nenhum interesse no que estava acontecendo à sua volta. His heart was with David. Seu coração estava com Davi. I know that everything will be set right Eu sei que tudo será colocado em ordem when David returns. quando Davi retornar. He wasn't trying to appeal to Absalom. Ele não estava tentando apelar a Absalão. Look in chapter 19, Vamos olhar no capítulo 19, verse 24. versículo 24. Read it. 24 Yeah, 24. Até- 19. only 24. 24. Também Mefibosete, filho de Saul, versículo 24, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Mephibosheth was loyal to David. Mefibosete era leal a Davi. He was waiting for the return of David. Ele estava esperando pela volta de Davi. He had no part with what was going on in Jerusalem. Nada a ver com o que acontecia em Jerusalém. There they were glorying in Absalom, Ele estava lá se gloriando em Absalão, but he was completely separate. mas ele estava completamente separado. His heart was true to David. Seu coração era verdadeiro para com Davi. He didn't try to appeal to Absalom. Ele não tentou apelar a Absalão. What was wrong with washing his clothes and trimming his beard? Qual era o problema de fazer a barba, lavar suas roupas? Nothing wrong, Não tem nada de errado em fazer isso, but he wanted to be seen mas ele queria ser visto as one that was waiting for David. como aquele que estava esperando por Davi. He was loyal Ele era leal and true. e verdadeiro. You know, he had a servant, Ziba, Você sabe que ele tinha uma serva, Isaba, who was an unfaithful character, que é uma personagem fiel, a dishonest person. aliás, infiel, desonesta. He slandered Mephibosheth Ele tentou espoliar Mefibosete, to David. entregando a Davi. Said, David, he is waiting to have the kingdom restored to him. Ele tentou falar mal de Mefibosete, dizendo ele está esperando para que o reino seja retornado a ele. That was a lie. Isso era uma mentira. Actually, it was Mephibosheth that prepared all that food for David. De fato, quem preparou toda aquela comida para Davi foi Mefibosete. But Ziba, rogue that he was, Mas Ziba escreveu que ele era. he intercepted it Ele interceptou and acted as if he was the benefactor. e agiu como se ele fosse o benfeitor dessas coisas. But Mephibosheth, Mas Mefibosete he left it all with the Lord. deixou tudo com o Senhor. When David returns, Quando Davi retornar, everything will be set right. tudo será colocado certo. So, brethren, we can look on to that day Assim, irmãos, podemos olhar naquele dia, when the Lord will set everything right. quando o Senhor tornará tudo certo. He has the account straight. Ele tem tudo acertado já. And may we cultivate this spirit that Mephibosheth has displayed here. E que nós possamos cultivar esse espírito que Mefibosete apresentou aqui. Because it brings before us patience of hope. Porque traz diante de nós paciência na esperança. Does the world see that we are waiting for someone? Quando o mundo vê que estamos esperando por alguém, Again I say, Mephibosheth had nothing to do with what was going on in Jerusalem. outra vez eu digo, Mefibosete não tinha nada a ver com o que estava acontecendo em Jerusalém. And our brother this morning read Romans 12. O irmão leu essa manhã Romanos 12.
where it says, "Be not conformed to this world, onde diz, não nos conformeis com este mundo, but transformed mas transformai-vos by the renewing of your mind." para a renovação da vossa mente. Are we down here to appeal to the world? Estamos aqui para apelar ao mundo? Why did we buy that car Porque compramos aquele or carro that home? ou aquela casa? Was it to give people the impression that we were prosperous? Para dar a impressão ao mundo de que somos prósperos? Did we try to appeal to the world? Tentamos apelar ao mundo? Everything we have, Tudo que temos, everything we possess, tudo que possuímos, belongs to the Lord. pertence ao Senhor. Use it for His glory. Use-o para a sua glória. Your talent, Seu talento, your money, seu dinheiro, your time, seu tempo, your home, sua casa, whatever. tudo. Use it for God's glory. Use para a glória de Deus. And in Romans chapter 12, E em Romanos capítulo 12, the apostle does not speak of specific things, o apóstolo não fala de coisas específicas. about worldliness in dress or anything like that. Ele não fala sobre mundanidade ou vestidos ou nada disso. But he speaks of where the heart is. Mas ele fala de onde o coração está. Mephibosheth's heart was with David. O coração de Mefibosete estava com Davi. And may our heart be with the one who is in the glory. E que o nosso coração possa estar com aquele que está na glória. He's coming. Ele está vindo. And everything will be set right. E tudo será colocado corretamente, será aceitado. And may we, while we wait for his return, E que possa, enquanto esperamos por seu retorno, may we be found in faith, love, and hope, possamos ser encontrados em fé, amor e esperança. following the Lord, Seguindo o Senhor, even though he is rejected, embora ele esteja sendo rejeitado. and waiting for his return. E estamos esperando por seu retorno. Shall we have a word of prayer? Let's pray.